Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que de segunda a sexta você acompanha aqui sempre das 7h30 às 8h30 da noite. Hoje, quarta-feira, 20 de abril, véspera de feriado. Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Amanhã, dia 21, a gente vai, apesar do feriado, estar ao vivo aqui, viu? Só para você saber que a gente aqui, de vez em quando, dá uma folgada, mas sempre, quando há possibilidade, a gente está ao vivo, porque ao vivo é muito melhor, né? E então, hoje, aqui nesta quarta-feira, a gente vai entrevistar já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, que é o Célio Fernandes, que está chegando aqui no estúdio, para falarmos aí sobre a economia no comércio local, por exemplo, não é? A questão da inadimplência, esses e outros assuntos mais muito relevantes aqui no programa Opinião desta noite de quarta-feira. Muito bom estar com você. Como andam as coisas? Como tem passado? Como é que foi o calor hoje? Cada dia que passa, Cuiabá vive aí, parece que um recorde novo, né? Hoje o calor foi insuportável, mas é normal se tratando de Cuiabá, não é? E por isso é bom muito se tomar bastante líquido, não é? Porque isso faz com que você tenha problema zero de saúde. Quanto mais você toma líquido, melhor fica a sua saúde. Isso já é comprovado, é recomendação médica, inclusive. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, não é? Pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em qualquer lugar que você esteja neste momento, né? Ou também você que acompanha ao programa Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal, não é? Obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Presidente da CDL, Célio Fernandes, muito bom recebê-lo aqui, já está devidamente a postos, não é? E bom, pela primeira vez recebê-lo aqui, né, para falarmos da nossa querida CDL. E eu já vou perguntando as novidades aí da CDL, porque, olha só, nós estamos aí com a tal da pandemia já perdendo, graças a Deus, fôlego, as coisas aparentemente voltando ao normal. Isso, em termos de reflexos no comércio lojista, aqui especialmente da capital, já está sendo sentido. Se não, qual a expectativa maior em torno dessa recuperação econômica? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, bancada já bem conhecida do nosso querido Mato Grosso, né? Então, não só o comércio de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil, mas o mundo todo viveu aí, está vivendo ainda um momento bastante crítico, né? Relacionado à questão da pandemia e os reflexos econômicos que tiveram profundos impactos em diversos setores, em alguns foram mais atingidos e alguns até beneficiados, mas de forma geral nós podemos dizer que 2022 começou com otimismo para o comércio em geral. No Brasil, os dados de avanço das vendas no comércio, no varejo, eles já estão pelo segundo mês consecutivo num crescente, né, em torno de 2%, não é um número tão expressivo, mas é um processo de retomada lento, porque a gente tem que levar em conta que nós temos um ambiente que não está muito adequado, né? Incertezas relacionadas com questão política, um aspecto inflacionário bastante significativo, especialmente por conta de commodities, né, seja dos combustíveis, seja relacionado aos impactos sobre a alimentação, e também um problema que é um problema já de longa data, que é a inadimplência.
sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas a gente percebe, por exemplo, que a inadimplência de dívidas de aproximadamente 90 dias, né, ela cresceu. No Mato Grosso, os números são bem melhores do que o restante do país, mas mesmo aqui também cresceu. E o consumidor como um todo, no meio de tantas incertezas, ele acaba ficando um pouco temeroso em relação a sair consumindo, a sair gastando e tudo mais, né? No Mato Grosso, felizmente, a gente tem um ambiente um pouco diferente do restante do país. O PIB do estado é um PIB de longe, né, muito superior, mas é muito superior mesmo à média do país, né, equiparado aos tigres asiáticos lá e à China. E o volume de emprego no país, no estado de Mato Grosso, ele está em alta, há um déficit de mão de obra, tá? Tanto no setor de indústria, quanto no setor do agro, quanto no setor de serviços e comércio também. E no Mato Grosso é um estado com uma população relativamente pequena, mas que tem ao todo aí cerca de 200 mil funcionários públicos. E o funcionalismo público é uma categoria que acaba não sendo muito afetada por todo o restante das crises em função da estabilidade, em função de ter salários melhores do que a média do setor privado. Então esses aspectos eles acabam influenciando positivamente, criando uma balança que nos coloca no estado de Mato Grosso, e mais especialmente ainda em Cuiabá, com uma perspectiva positiva. Tá certo. Vamos destrinchar isso aqui mais um pouco durante o programa, não é? Tem números importantes que o Célio está passando para a gente. Quando você fala aí daqui a pouco eu vou entrar com mais gás nisso, mas quando você fala aí dos 200 mil servidores públicos, está considerando aí os do Estado e das prefeituras. Isso, em todos os três níveis de governo, né? Porque eu fiquei assustado, porque o governo fala de 100 mil, né? Mas aí tem os das prefeituras. Sim. E demais órgãos públicos também envolvidos. Só aí. Cuiabá tem mais de 16 mil. Aí você já vê, né? 100 mil do Estado, mais 20 mil. Aí realmente vai chegar nesse montante aí de 200 mil. E é gente pra burro, hein? 200 mil servidores, menino do céu. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria. A alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito a respeito. Fico feliz, muito obrigado. Presidente, eu gostaria muito de explorar o seu conhecimento, a sua sabedoria, explorar sempre no bom sentido, o seu conhecimento, a sua vivência e experiência, principalmente em parte da resposta anterior, a primeira parte da resposta anterior. E aí eu gostaria de ler um trecho da fala do senhor, logo que o senhor foi eleito presidente da CDL, que foi entre o final de outubro e início de novembro de 2020. Sim. E na oportunidade o senhor chegou a dizer o seguinte: defender que o Estado não deve interferir na regulação e andamento do mercado, visando maior liberdade de atuação dos negócios. Fecham aspas. E aí que entra o meu questionamento, provocado no bom sentido sempre, claro. Presidente. Tenho duas perguntas, vou fazer as duas para o senhor ter mais tempo para discorrer sobre. A primeira delas, nesse caso aqui, da não interferência do Estado nos negócios, no mercado, da não interferência do Estado, presidente, como ficaria ou como o mercado agiria diante do domínio de uma empresa sobre a cadeia de produtos? Sim. E a segunda questão, muito ligada a essa primeira, como seria essa não interferência do Estado no mercado? Pois bem, eu defendo já há um bom tempo e defendo por conta de conhecer, de ter a oportunidade, de ter tido a oportunidade de interagir mais intrinsecamente, especialmente no Estado, na estrutura do Estado, mas defendo de que há hoje um gap muito significativo que separa os interesses do serviço público, dos entes públicos, dos interesses privados. O empresário, ele quer realizar um negócio, ele quer, digamos, construir
um empreendimento na nossa capital. Hoje, a dificuldade para se conseguir um alvará de obras é imensa. Isso é interferência do Estado com um excesso de tutela até sobre o cidadão. Se a legislação é clara, dizendo o que pode, o que não pode, cabe ao empresário que quer realizar o negócio conhecer a legislação e adequar-se a ela. O governo não precisa fazer com que o cidadão, o empresário, cumpra um arcabouço imenso de coisas antes de dar início à sua operação e muitas delas extremamente burocráticas. Extremamente burocráticas, né? Vamos falar do ambiente de burocracia no país, é um ambiente dos piores do mundo para se fazer negócios. E isso tem um custo extremamente elevado para quem empreende. Então, quando eu defendo menor interferência do Estado, não é ausência da interferência no Estado, tá? É interferência na medida do exercício que é o papel do Estado. O Estado foi criado para conter a barbárie, para conter as distorções. Hoje ele tem tutelado o cidadão, colocando o seguinte: não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode nada. Não pode uma série de coisas. Diferente de países mais desenvolvidos, onde você incentiva o indivíduo a ser responsável sobre si próprio, sobre os seus atos e a ter o devido efeito quando ele age de modo irregular, ilegal, numa medida punitiva cabível. Tá? No Brasil nós não temos nenhuma coisa nem outra. Não há liberdade para que o cidadão faça e quem faz errado também não é punido da maneira como deveria ser. Basta a gente ver a quantidade, por exemplo, na área que a gente está citando de construção civil, a diversidade de bairros da nossa capital que não tem sequer regularização fundiária, mas que está lá o serviço público, com asfalto, com energia, com esgoto sanitário, às vezes, com praças e tudo mais. Mas é um ambiente onde foi feito uma série de construções totalmente irregulares, totalmente ilegais. E aí quando o governo vai lá e tenta regularizar aquilo, ele tenta mitigar o problema. Agora, se o cidadão chega aqui e fala: eu quero construir um loteamento, um espaço público devidamente legalizado dentro das normas, dentro dos parâmetros, ele leva um tempo enorme para isso. Então, há que se ter uma vontade hercúlea para se fazer negócios no Brasil. E é por isso que, tanto na CDL, mas eu defendo não só o empresário do varejo, defendo o empresário de uma forma geral, que quer empreender no Brasil, ele é um herói. Porque com uma carga tributária imensa, com uma burocracia absurda, com um nível de interferência imenso, e interferências, assim, brincando, a gente fala em 10, 12 ou mais agentes públicos que têm ações sobre o negócio, dependendo da complexidade do negócio, o número maior, né? Falo de bombeiro, de questão trabalhista, de questão sanitária, de questão fiscal no município, no estado, na União e vai por aí afora. Então, é um volume de interferências absurdo. E outra coisa, ao invés de fazermos reformas como essas que andaram em discussão aí durante o ano passado e ainda este ano, para melhorar estes ambientes, às vezes se faz todo um trabalho para construir alguma coisa que foi pior do que aquilo que já existia. Tá? Então, as entidades organizadas do setor produtivo, elas têm um papel diuturnamente na defesa desses excessos praticados pelos governos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai até o executivo ou até o legislativo, conversa, faz o diálogo, apresenta dados, apresenta as questões, busca
construir meios e modos de melhorarmos esse ambiente. Hoje nós temos muito claro no propósito da CDL. Nosso propósito é unir forças com quem quer que seja. Não importa se é de setor produtivo, se é do setor público, unir forças para transformar a nossa cidade, Cuiabá, no melhor lugar para que se empreenda e para morar. Então, presidente, me perdoe a minha interferência. Sim. Para provocar mesmo, para ajudar o amigo telespectador até a reflexão. Então, no caso, por exemplo, quando você tem um monopólio de um determinado setor do mercado, o controle, e aí fica Deus dará dessa empresa, dominando o preço que deveria cobrar, a interferência do Estado é bem-vinda. É isso que o senhor está dizendo, em outras palavras? Ele deve conter a distorção. O monopólio já é uma distorção. E haja visto que nós temos aqui, por exemplo, monopólio na área do petróleo. Mas não tem empresas particulares também, presidente? Não, mas veja, isso está começando a mudar. Começando a mudar. Quando nós tínhamos telefone, você deve se lembrar muito bem que nós tínhamos que comprar as linhas telefônicas a preços absurdos. Tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica. Ao eliminar esse monopólio, portanto, abrir o mercado para diversas empresas fazerem a competição, essa concorrência criou todo o desenvolvimento que nós temos hoje, toda a abertura de possibilidades, e hoje praticamente todo cidadão pode ter acesso a um aparelho de telefone, a uma linha telefônica e estar conectado com o mundo. Graças ao quê? A esse tipo. Aí não é a interferência do Estado do modo pernicioso, né? É a interferência do exercício do papel do Estado. O Estado ele deve conter não só a barbárie, porque eu sou mais poderoso do que você, e aí eu invado a sua casa e tomo aquilo que é teu. Não, o Estado vai lá para conter isso. Ele fala, opa, peraí, está no direito, né, de cada um ter aquilo que... Agora, com empresas. Hoje, se uma empresa compra outra e começa a estabelecer um monopólio, nós temos no Brasil um organismo chamado CAD, que é acionado por aqueles que estão percebendo que isso está acontecendo. O CAD entra em ação, que é uma ferramenta a serviço do governo, para coibir isso, para fazer a análise adequada para coibir isso. Mas quando junta 3, 4 empresas com um único objetivo, controlar aquele mercado, aquele setor do mercado e os preços. Isso tem nome. E aí o mercado, o consumidor fica a Deus dará. Isso no tem meio nome. De tudo isso. Isso tem nome e no mercado não é uma atividade legal. Isso é cartel. Formação de cartel é crime. Uhum. E deve ser combatida por quem? Por quem está aí para zelar por esta liberdade de se fazer o que quer, mas também respeitar os limites. Então, essa é uma questão bastante interessante, eu gosto particularmente, porque a própria sociedade, ela às vezes confunde o que é papel, não só do ente público, mas inclusive dos vários poderes, né? Tem legislativo que acha que é papel dele executar. Nós vemos que é uma distorção imensa. Ao judiciário, o judiciário é um poder arrecadatório? Não é. Não é, e não deveria ser. Não deveria ser. Mas nós conhecemos, sabemos que há um volume de arrecadação extremamente significativo para o judiciário, através de um fundo. Em todos os estados existe aí, não estou contestando legalidade, mas estou contestando o seguinte, tem uma distorção nesse processo. E não há ninguém, eu não conheço quem seja o órgão controlador de um Funajures. Eu não conheço o órgão que seja controlador, por exemplo, hoje se você vai ao cartório, hoje você paga mais de R$8 para dizer que é você quem está assinando aquilo ali. Reconhecimento de firma. Quanto custava isso há 2 anos atrás? Quase a metade do preço. Isso é ausência do Estado
ou é uma distorção do papel do Estado? Sabe? Então, nós temos um ambiente extremamente complexo. E por isso que eu volto a dizer que é necessário, sim, que se ergam vozes para dizer é preciso estabelecer limites. Limites. Vamos falar aqui, quer um outro exemplo? Eu quero, mas eu tenho que ir para o intervalo comercial. Vamos lá. Esse assunto é muito importante, que o Lorenberg levantou aqui, que é tão importante que eu quero emendar aqui uma outra pergunta. Eu quero falar da lei antidumping também, não é? Mas eu não vou conseguir fazer isso tudo nesse bloco só, então a gente vai ter que dar uma pausa e daqui a pouco, após o intervalo comercial, nós retornaremos à entrevista aqui com o Célio Fernandes, da CDL Cuiabá. Tem muito assunto. Você viu o que ele falou aqui? Falta qualificação profissional, gente. O emprego tá ufa aí, mas está faltando qualificação. Daqui a pouco a gente aborda esses e outros assuntos no Opinião, é um instante só. Pois bem, a Opinião está de volta ao vivo aqui pela sua TV Pantanal, canal 22. Boa noite a você que se liga, que está ligando agora aqui no Opinião. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? E só para lembrar, quarta-feira que vem a Opinião completa 2 anos aqui no ar, ininterruptamente. Por que eu falo isso com ênfase? Porque estamos ainda numa pandemia. Atravessamos uma pandemia, 2 anos depois. Rapaz, sabe o que é isso? Todo dia tem um entrevistado qualificado como o Célio, que está aqui hoje, não é? Outros tantos passando por aqui em 2 anos, todo dia eu entrevisto ao vivo. E a gente venceu a pandemia, graças a Deus estamos aqui firmes e fortes. O www.gazetadigital.com.br tem notícia boa e notícia ruim. A notícia boa é quanto à saúde, sem mortes na pandemia. A notícia ruim você vai ver daqui a pouco, que mexe no seu bolso. Olha só, pelo 2º dia consecutivo, Mato Grosso não registrou mortes pela Covid-19 em 24 horas. O dado consta no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, não é? Que foi hoje à tarde. De acordo com a atualização, o Estado registrou 221 novos contágios pela doença, fazendo com que o número total de infecções subisse para 731.750. Deste montante, em 716.210 ocorrências, as pessoas conseguiram se recuperar do vírus. Contudo, outras 14.877 pessoas não resistiram às complicações da Covid-19. Além disso, há também 123 infectados cumprindo isolamento domiciliar. Paralelamente, 30 pessoas ocupam 16,33% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, enquanto 21 pessoas seguem internadas em enfermarias, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 4% para esse tipo de leito. Pois bem, a notícia ruim é essa aqui, ó. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados à AGER, determinou o aumento da tarifa de ônibus da linha intermunicipal que liga as cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Foi para R$ 4,95. O reajuste foi decidido na tarde desta quarta, dia 20, em sessão da diretoria executiva da agência. Com a mudança, o novo valor passará a ser cobrado da população que utiliza o serviço de transporte intermunicipal a partir do dia 9 de maio. Ainda no âmbito das mudanças autorizadas pela AGER, a empresa União Transportes e Turismo Limitada, responsável pelos veículos que realizaram a rota, precisará adequar o montante de ônibus disponível. De acordo com a decisão da AGER, a União Transportes deverá aumentar a frota atual em operação nas cidades em 10%. Caso a medida seja descumprida, a decisão que autorizou o aumento será revogada. Botaram a faca no pescoço aí da União Transportes, tem que oferecer mais ônibus e que sejam ônibus de qualidade, viu? Lorenberg, você não acha que podia segurar um pouquinho mais, não? Eu sei que o empresário precisa lucrar, precisa.
está defasado, aumentou tudo, tem inflação, os insumos, mas nós não estamos gozando da mais perfeita normalidade ainda, né? E tem muita gente que mora aqui que trabalha lá, em Várzea Grande, e vice-versa, não é? Isso impacta de alguma forma no orçamento do usuário, do contribuinte, do morador de Cuiabá e Várzea Grande. Paulo, eu assino embaixo tudo que você falou e acrescento um pouco mais. Veja, amigos, aumentou o preço do pneu? Claro que aumentou. Aumentou o preço de uma série de coisas? Aumentaram. Mas também aumentaram o combustível. Então é preciso que o empresário também tenha um fôlego ou uma reoxigenação para manter o serviço. Até aí tudo bem. Só que tem um problema. Nós temos o pior transporte coletivo do país. Vou repetir, amigos. Várzea Grande e Cuiabá têm o pior transporte coletivo do país. Nós pagamos, ou o usuário paga, para ser mais claro, o usuário paga por um serviço de primeiro mundo e recebe em troca uma prestação de serviço de 10º ou 12º mundo. Veja o disparate, a diferença que se tem. Um serviço de péssima qualidade. Na primeira caminhada do ônibus, já encontra o ônibus sujo, quando deveria, pelo menos nas primeiras voltas do dia, deveria ter um ônibus mais limpo, mais adequado, para receber esse usuário, e infelizmente não é assim. E o que é pior ainda, nem a AGER, nem a Prefeitura de Várzea Grande, e muito menos a Prefeitura de Cuiabá, exerce o seu papel, que é de fiscalizar e cobrar que tenhamos um serviço de um pouco melhor de qualidade. Verdade. Eu assino embaixo aí ao que disse aqui o Lorenberg Alves. Qualidade. E o Célio quer ainda... Eu gostaria de dar uma pincelada também aqui. De reforçar isso, que falou muito claramente. E eu vou trazer uma experiência que em 2002 eu fui a convite do governo do estado representar o estado de Mato Grosso numa missão entre o Brasil e o Canadá, que era uma missão para conhecer e entender como que eram as melhores práticas fiscais e tributárias do mundo, que é considerado no Canadá. E tem um elemento que cabe exatamente nessa relação do transporte, que é vital para ser implantado no país. O cidadão, o empresário, aquele que paga impostos, ele precisa ser visto pelo governo como um cliente. Hoje nós não somos clientes, nós somos reféns dos serviços públicos em várias áreas, tá? Se a visão fosse de cliente, eu tenho meu negócio. Se eu não tratar bem os meus clientes, o cliente vai procurar o concorrente, vai procurar outra alternativa. Então, é preciso que os servidores públicos, os gestores públicos, os políticos de uma forma geral, entendam dessa necessidade de mudança de conceito. O cidadão que paga para manter toda essa estrutura, ele deve ser visto, ser encarado como cliente. E cliente que merece um nível de satisfação. Porque um dos indicadores que deveria ser utilizado em qualquer serviço público é o índice de satisfação do cliente com aquele serviço. E isso deveria servir para o gestor como um elemento de estabelecimento de objetivos, de metas, para alcançar resultados melhores. Então hoje, como não existem esse tipo de indicador, o que se faz? Decide-se, o cara resolve fazer, vamos fazer tal coisa. Não é exatamente aquilo que o cidadão gostaria, mas foi por vontade, né, e decisão do gestor público fazer aquilo.
Então, é importante, essa é uma mudança aparentemente simples, mas culturalmente transforma o cidadão que hoje, eu digo que é refém, num cidadão que quer exercer o seu direito de cidadania, que está lá na Constituição e tudo mais. E para todo o universo, quer dizer, nós teríamos com certeza uma sociedade melhor, uma sociedade mais respeitosa com o todo, né? Independente se é uma pessoa que está desempregada, independente de ser uma pessoa idosa e tudo mais, todos merecem o devido respeito. Ok, eu quero aqui retomar, eu queria só acelerar um pouco nas perguntas e respostas aqui, porque a gente deixou o Lorenberg, com essa mania dele de provocar as coisas, ele provocou um tema aqui que aí eu também fiquei aqui atiçado. Eu entusiasmei também, né? E aí eu quero voltar a falar da questão disso que ele levantou aqui, que pode se configurar de repente abuso de poder econômico, cartel. E eu quero inserir a lei antidumping, né, porque ela tem a ver também com isso aí, para situações como essa. Mas ela é colocada, ela é praticada, e interferência do Estado. Toda interferência, quando se fala em interferência do Estado, tem que passar, pelo que eu sei, né, em legislação, pelo Congresso. Não é? Como que é isso? Como que está sendo praticado isso? Qual que é o limite dessa interferência aí, Célio? Então, falou bem, né? Tem o marco legal para qualquer ação é uma lei, né? É uma lei, né? Os diferentes níveis, a hierarquia dessas leis que deve ser obedecida. E uma vez que se tem uma denúncia, por exemplo, de uma prática de dumping, isso deveria ser investigado adequadamente pelos órgãos que têm a inteligência para tal e coibir esse tipo de prática. Então, é uma situação assim, eu falei já que a situação do país ela foi se tornando tão complexa que não é muito fácil desatar o nó, né? Nós temos leis, talvez um dos países que mais tem leis do mundo. Nós temos lei para tudo. E aí volta naquela questão, quer dizer, um país que cria leis demais, ele está tutelando o indivíduo, tá? Dizendo para ele o que ele tem que fazer em relação a tudo e não consegue exercer o seu papel de fiscalização e de coibição daquilo que é distorção. Então, numa empresa privada, o que se estabelece? Qual que é o meu foco? E eu vou atrás do foco, aquilo que mais importa. No Estado, ou eu falo no Estado, ente público de uma maneira geral, quer dizer, no município, no Estado, na União, existem leis assim tão absurdas, tão infames, sabe? Que eu falo, não é possível que a gente paga para um cidadão fazer uma lei desse tipo. E leis importantes que existem, que deveriam coibir atos como esse, por exemplo, de uma concorrência desleal, de uma manobra, né, que acaba prejudicando o mercado como um todo, ela acaba passando desapercebida ou sem o interesse até mesmo fiscalizatório. Tá certo. Eu vou pedir para a Caroline aqui. Caroline, depois você vê para mim aí, por favor. Parece que já saiu a decisão lá no Supremo sobre o caso do Daniel Silveira. Se estiver no Gazeta Digital já, você podia me passar aqui para a gente dar a informação, tá? Houve a condenação do Daniel Silveira, deputado, na volta do próximo bloco, né? Eu vou adiantar que já houve o fechamento desse julgamento aí, né? Condenação a mais de 8 anos de prisão e perda de mandato do deputado fluminense Daniel Silveira por incitação à violência, à democracia. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre a conclusão desse julgamento aí, tá? Do deputado Daniel Silveira. Lorenberg. Presidente, eu vou sair um pouquinho fora, mas o assunto que nós estávamos tratando anteriormente é tão bom que a gente poderia passar 2, 3 programas só discutindo sobre isso. Mas eu vou sair um pouquinho fora e eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito dos ambulantes no centro de Cuiabá. Qual é o posicionamento da CDL, em especial
qual é o seu posicionamento diante disso? O posicionamento ele é institucional. Nós somos contra o comércio irregular e ilegal. A CDL é uma entidade que defende os legítimos interesses dos empresários. Nós não defendemos o empresário bandido, não defendemos o empresário sonegador, nós defendemos os legítimos interesses. E o empresário que está atuando legalidade, ele não pode sofrer uma concorrência de pessoas que não têm essa mesma legalidade. Os motivos que levam estas pessoas a praticarem esse comércio irregular, a gente sabe que o Brasil tem motivos de sobra, né? Nós falávamos aqui sobre a questão de empregos. Mato Grosso tem cerca de 700 mil empregos que são de CLT. E tem cerca de 300 mil que estão dentro dessa seara de autônomos. Ou é um microempreendedor individual, ou é o cara que faz lá um pastel para vender, enfim, são 300 mil pessoas. Tá? Essas pessoas elas não devem ser marginalizadas. É preciso que hajam políticas públicas adequadas para trabalhar a esse respeito. Agora, quando a gente chega ao ponto, como nós tivemos aí no final do ano passado, de ambulantes fecharem praticamente a vitrine de lojas ali na região central e agirem inclusive com truculência diante dos funcionários quando tentavam tirar as pessoas de lá, nós acionamos a Secretaria de Ordem Pública, né, e quero dar os parabéns ao Coronel Salles, que é um gigante para tratar esse assunto, é uma pessoa extremamente sensível a essa questão social, tá? Mas que exerce o seu papel com muita dignidade. E no final de ano, a operação de Natal, né, que a CDL acabou realizando uma campanha em todo o estado de Mato Grosso, as CDLs estiveram fazendo a campanha de Natal, e ela foi um sucesso, e muitas dessas empresas, em alguns locais, né, da cidade onde se aglomeram muitos esses ambulantes, elas tiveram condições bem apropriadas. Passou o Natal, o que aconteceu? Começaram a voltar. Tá? Tanto que agora, no mês de março, nós voltamos a nos reunir e aí já acionamos a Polícia Judiciária, já conversamos com a Secretaria de Fazenda, Polícia Federal, porque tem muitas mercadorias que são de origem duvidosa. Fruto desse caminho, né? Pode ser. Então, é preciso que cada ente que tem um papel específico, por exemplo, se tem mercadoria falsificada, isso aí é papel da Polícia Federal. Se tem contrabando, também. Então, é um problema delicado, a gente não é contra o indivíduo, tá? Nós somos contra a atividade ilegal. Que acaba sendo concorrente, uma concorrência desleal, né? Quando você tem alguém que paga imposto e outro que não paga imposto, esse já é um dos problemas. Aí tem outro problema que, no caso das calçadas, por exemplo, esse pessoal, eu sei que está defendendo o ganha-pão, fico até com o coração meio apertado quando eu falo isso, mas impede o ir e vir, não é? Além de outras questões mais, questão de higiene. Tem um pessoal ali, o pessoal que vem de fora, né? Os haitianos, por exemplo, venezuelanos, nada contra, eu queria até poder ter condições de ajudar mais esse pessoal, que eu sei que está à procura da sobrevivência. E para isso, o que eles buscam? Buscam vender, revender as suas mercadorias aí. Só que eles ocupam Você vai na 3 de junho, as calçadas de um lado e de outro, abarrotadas, o pessoal coloca as barracas e assim, as suas mercadorias assim, estendem na calçada inteira, você tem que pegar, tem que desviar no meio da rua, não é? Esse é um problema. Aí, Paulo, mas eles precisam sobreviver, concordo. Aí mas existe emprego, se quiserem trabalhar, existe emprego. Aí que tem que ter o braço... a liberdade... eu não sei se eles não querem ou se está faltando aí uma comunicação melhor, intermediação da prefeitura, no caso, ou do governo do estado que seja, não é só aqui em Cuiabá.
Eu sei que é um problema que tem que ser resolvido. É questão social, sim. Não pode desamparar essas pessoas, mas a gente também tem que pensar no cara que paga imposto, não é? De repente o cara coloca uma loja de... Eu vou para o intervalo já. A gente vai para o cara coloca ali uma barraquinha de vender cinto, cueca, essas coisas, em frente a uma loja que também vende, só que ele paga imposto, o cara da loja, né? E aí fica desleal o negócio. Então, prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública, ela tem que cumprir seu papel? Tem, sim, senhor. Mas também há que se fazer ali um trabalho social junto desse pessoal aí, direcionamento para emprego, como o Célio está dizendo que tem emprego, tem possibilidade, tem que qualificar, enfim, tem alguma coisa que tem que ser feita aí. O Opinião vai para o intervalo comercial e volta já já, um instante só. Então a gente retoma aqui o programa Opinião nesta noite de quarta, véspera de feriado. E aí, amanhã, como é que vai ser o atendimento no comércio? Essa é uma pergunta que está aqui, que eu vou perguntar já já, vou especular já já para o Célio Fernandes, que é o presidente da CDL, né? Mas eu quero... lembra que eu falei no bloco anterior sobre a questão lá do julgamento do Daniel Silveira? Então, aquilo que eu falei realmente procede, ele foi condenado. Eu estou vendo aqui uma notícia que a Caroline me passou, o Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta, dia 20, por 10-1, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato e também multa por ter feito ofensas aos ministros e também ter ameaçado aí as instituições democráticas. Cometeu aí, segundo o tribunal, os crimes de coação no curso do processo, também incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal e também tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Só para te informar, então, foram 10-1, esperava-se 2 votos pelo menos aí em defesa do Daniel, pró-Daniel Silveira, houve apenas um. O que votou a favor foi o Nunes Marques. Ele votou contra essa condenação. O outro que também era esperado como voto pró-Daniel era o Mendonça, ministro André Mendonça, que votou pela condenação, só que ele queria uma condenação menor, queria de 2 anos, só que isso não foi acatado pela maioria, então 10-1 é o placar pela condenação aí do Daniel Silveira, deputado federal, que está aí em plena campanha para o Senado. Agora eu acho que isso vai jogar um balde de água fria em suas pretensões, porque a questão recursal é muito demorada. Estamos aqui entrevistando nesta noite aqui o Célio Fernandes. O Célio estava falando aqui, rapaz, lembra que a gente falava no bloco anterior sobre a questão aí do trabalho, aos informais, eu falava dos haitianos, dos venezuelanos, pessoal que vende nas calçadas, que ocupa as calçadas, que acabam aplicando ali uma concorrência desleal. O Célio estava me mostrando aqui no intervalo, mostrando a mim e ao Lorenberg Alves, no site da CDL, por exemplo, as oportunidades de emprego. Quer dizer, oportunidade de emprego tem. Está faltando, acho que falta vontade, é isso? Um misto de vontade e também de capacitação. Tá? A capacitação é um dos elementos que, inclusive, a gente está trabalhando e hoje mesmo estivemos lá na Federação das Indústrias, o Senai desenvolve um trabalho brilhante nesse sentido, o próprio Senac, Federação do Comércio, também realiza um trabalho interessante, mas isso tudo não tem sido suficiente. Tá? O número total de desempregados ou desocupados no estado de Mato Grosso é de cerca de 108 mil pessoas. Tá? O número a gente pode achar que é grande, mas se a gente for peneirar essas 108 mil pessoas para buscar, ver, entender aqueles que têm o interesse de trabalhar de fato, né, que estão em busca de um trabalho, esse número certamente é bem menor. E aí esbarra nessas questões, tanto a de qualificação quanto a esse outro ponto que, assim, as empresas, elas pagam um salário para o indivíduo, que é aquele que ele recebe, que vai fazer o gasto que ele achar melhor.
E a empresa paga praticamente mais um salário, que é em torno dos encargos e tudo mais. É um outro tema bastante significativo que precisa, né? Hoje está se discutindo na própria reforma tributária a questão da desoneração da folha, não para um ou outro setor, mas de uma forma generalizada. O custo de gerar emprego no Brasil também é alto, tá? Então, o cara recebe R$ 1.200, a empresa paga R$ 2.400. Então ele fala, o salário é pequeno, né? Às vezes ele vendendo coisas informalmente, ele ganha mais do que isso, né? Mas a estrutura de segurança e tudo mais, inclusive para o futuro em termos de INSS, né? É algo que precisa, enfim, ser melhor trabalhado, né? O Brasil não tem uma escola pública que fomente a ideia de empreender, de trabalhar, que dê honra ao trabalho, dignidade pelo trabalho, né? Infelizmente... Ok. Lorenberg, por favor. Presidente, de acordo com o site do próprio CDL, da própria CDL, o senhor esteve, com alguns diretores, esteve fazendo uma visita à prefeitura, uma visita exatamente ao prefeito Emanuel Pinheiro, no dia 4 de fevereiro de 2021. Nesse encontro que o senhor teve lá, o senhor chegou a afirmar, a fazer a seguinte afirmação: essa é a primeira agenda com o poder municipal e acredito que teremos muitas delas daqui para frente. Nosso objetivo é trabalharmos em conjunto com nossos gestores, sempre buscando o melhor para o comércio, para a cidade, para o cidadão. Nós acreditamos que é somente através dessa união e da parceria é que conseguiremos avançar em prol do bem comum. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor e, acrescido a esse comentário, uma resposta à pergunta que eu farei agora. Qual foi o resultado prático deste encontro, dessa reunião entre o senhor e alguns diretores da CDL com o prefeito Emanuel Pinheiro? A primeira coisa assim, é importante, né? A CDL ela tem uma interface com os entes políticos do Executivo, do Legislativo, mesmo do Ministério Público, do Judiciário, porque os nossos interesses são legítimos, como eu já falei, então a gente está sempre fazendo essa interlocução. A agenda de temas com a Prefeitura ela é longa. Um dos temas que a gente vem trabalhando há um bom tempo, inclusive, eu vou adiantar aqui, porque até fica, como você falou, põe impressão, né? Em conversa recente com o prefeito Emanuel Pinheiro, no dia do seu aniversário, inclusive, que ele estava inaugurando a Praça Santos Dumont, eu estava cobrando dele a questão do alvará automático de obras, que é um elemento que daria um impulso à construção civil que está aquecida, tá? Daria um impulso ainda maior, um estímulo à geração de empregos ainda maior. E ele me confidenciou que já estavam sendo realizados os testes, que o secretário Renivaldo Nascimento, que inclusive ia se afastar da prefeitura, ele chamou de volta, disse, não, nós temos que fazer essa entrega. E ele fez um compromisso de que até o dia 28, agora de abril, isso deve estar já validado em execução, porque a lei já tem mais de 2 anos, a lei que determina isso. Tá? Esse é um dos pontos. Um outro ponto que a CDL defende já há muito tempo, se vocês se lembrarem, há mais de 10 anos, o Faixa Verde na cidade, a gestão do estacionamento rotativo nas regiões centrais, regiões de maior fluxo de automóveis e com menos número de vagas, ela era feita pela CDL, num contrato que tinha com a prefeitura. Sempre foi uma operação deficitária, era uma operação que exigia um número muito grande de pessoas trabalhando, e nós, quando terminou esse contrato, nós dissemos que nós não iríamos voltar a manter aquela atividade, mas que tínhamos interesse de que esse serviço ele tivesse continuidade. A prefeitura ia fazer um processo
licitatório. Nós, inclusive, trouxemos à época uma empresa de Florianópolis que detinha uma tecnologia que já atuava em diversas capitais para fazer um trabalho muito mais com apoio tecnológico, simplificaria. Enfim, isso não avançou e até hoje não existe. Então, uma das cobranças é essa do estacionamento rotativo, que o prefeito nos comunicou à época que ele inseriu esse tema junto com a questão do mercado público ali na região central. Um projeto belíssimo que a gente espera que tenha êxito, que seja realizado, que vai ser um elemento muito importante para a região central. E isso está em curso. Então, esperamos que as coisas aconteçam no melhor tempo possível. Outro tema que a gente teve também e que conseguimos avançar. A Universidade Federal de Mato Grosso realizou, através de um patrocínio e apoio da ONU, um estudo fantástico, belíssimo, relacionado ao centro histórico, para tornar ele mais vivo, para tornar mais dinâmico, enfim, nossa capital tem 303 anos e um centro histórico que é, assim, lamentável, deplorável, tá? A prefeitura, ela assinou um termo de cooperação com a Universidade Federal para que esse estudo que já foi realizado, ele tenha consecução e que seja inserido dentro do próprio plano diretor do município. Porque o estudo ele aponta uma série de encaminhamentos práticos, de soluções, onde nem depende tanto de investimento do município. Ô Célio, o tempo está voando aqui, rapaz. Eu preciso antes de abordar o próximo assunto, eu queria que o companheiro do raciocínio queria que você seguisse, mas a gente tem que falar de tudo um pouco. Antes de seguir aqui, eu queria que você falasse aqui, até uma informação, o serviço social aqui. A pessoa que está assistindo aqui agora, que precisa de emprego, se ela acessar o site da CDL, ela vai encontrar essas oportunidades para, quem sabe, encaminhar alguma coisa? E qual que é o site? Tem o cdlcuiabá.com.br e ela pode baixar, existe lá um caminho para ela baixar um aplicativo, tá? O aplicativo chama CDL Cuiabá, esse que está aqui, e nesse aplicativo tem lá as vagas que estão disponíveis. As empresas associadas à CDL anunciam essas vagas e colocam lá no mercado. Agora, importante, a pessoa que está querendo o trabalho, ela deve estar buscando N maneiras e formas de se posicionar. No ano passado, exatamente nesse mesmo período, nós começamos no dia 30 de abril um projeto chamado Despertar. Nós conseguimos atender... na tela aí o site da CDL. Isso, exatamente. E ali está o aplicativo, então a pessoa pode baixar o aplicativo, está em todas as lojas aí, ela acessa e consegue. Então, no ano passado, nós fizemos esse projeto Despertar, que era para trabalhar com as pessoas que estavam desempregadas e necessitadas de alimentação. Conseguimos atender 6.500 pessoas, fazendo uma palestra, ensinando a pessoa a montar um currículo. A pessoa passava no final já com um currículo na mão, como se apresentar numa entrevista, o que eram coisas importantes, básicas para ela se empregar. E no final ainda levava uma cesta básica para casa. Eu lembro dessa campanha aí, muito boa dessa iniciativa. E nós vamos repetir, viu? Isso é minha vida aqui para a gente dar um toque para as pessoas também participarem. Eu tenho que encerrar o programa. Em 30 segundos, me fala, o que funciona amanhã e tem alguma... Vai funcionar normalmente? Amanhã é feriado, 21, em Cuiabá. É feriado federal, então não está sobre a dinâmica do estado ou do município, que onde a gente conseguiu até algumas flexibilizações, mas de acordo com as convenções coletivas, é permitido que o comércio abra. Entretanto, o empresário que abrir, ele tem que pagar as horas em dobro para os seus funcionários. Inclusive em dobro a comissão também. Então, diante da questão de custos e como isso é um dia onde banco não funciona, os órgãos públicos não funcionam, grande parte dos estabelecimentos estão fechados, então, certamente, algumas lojas estarão funcionando, poucas, é o histórico que a gente tem, não é um grande número.
É isso, ó, a gente aqui vai trabalhar amanhã, mas nada dobrado. Só o trabalho que é dobrado, mas a gente não vai receber dobrado, não, né, Dorileu? Como é que faz? Ô, Célio, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente vai logo chamar de volta, porque o assunto aqui não falta, rapaz. Tem muita coisa para falar, mas não temos tempo. Horário de rede tem que ser obedecido, rapaz. Obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço, parabéns pelos 2 anos de programa, porque, Obrigado. olha, realmente é uma grande Não é vitória a fácil, ser não. comemorada. Não é fácil, viu? não. Obrigado. Abraço pro meu amigo Fábio Granja também. Muito obrigado aí pela parceria de sempre aí. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Com Francisco Vuolo, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, será o nosso entrevistado em pleno feriado amanhã às 7h30 da noite. Então, até lá, fica bem, fica com Deus também.